Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Hermes Amorim, do canal Química Bem Fácil, e hoje nós vamos ver a importância do estudo de Química Orgânica para quem vai fazer a prova do Enem. Roda a vinheta. Nos últimos anos, houve um aumento expressivo da importância do Enem nos processos seletivos para diferentes universidades. Na prova de Ciências da Natureza, as questões de Química apresentam um certo grau de complexidade. Como anda a sua preparação em Química? Você conhece bem essa prova? Essas são perguntas que fazem você refletir sobre os seus estudos e a sua preparação para essa prova. E eu estou aqui para te ajudar com isso. Assista esse vídeo até o final e eu te mostro como. Na preparação para o Enem é muito importante você estudar as estruturas das provas. E como se faz isso? Analisando as provas anteriores. Nesse slide podemos ver os tópicos de Química mais cobrados na prova do Enem dos últimos 10 anos. E você vê reações orgânicas com 11% das questões e compostos orgânicos, ou seja, funções orgânicas ou estruturas de compostos orgânicos em outros tipos de questão, com 9,8%. Essa é uma porcentagem muito grande dentro de uma prova que tem 15 questões. Além disso, apesar de não estar apresentado na tabela, nós temos também a presença de isomeria com uma porcentagem relativamente importante. Vamos resolver algumas questões de química orgânica que caíram nos últimos anos. Preste atenção na forma com que você aborda o exercício. E a estrutura do Enem, ela é sempre a mesma. Você tem um texto, depois você tem o comando e aí as alternativas. É muito importante você ler o primeiro comando, que é a pergunta, que é o que ele está querendo naquela questão, para ver se você tem que ler o texto. Às vezes você não precisa nem ler o texto e aí você ganha tempo. Depois você vai para as alternativas. Muito cuidado com os distratores, porque na prova do Enem, quase todos eles têm muita lógica e isso pode causar alguma confusão na hora da prova. O primeiro exercício, ele é a respeito de funções orgânicas, reconhecimento de funções orgânicas. E eu já vou testar aquilo que eu falei para vocês. Vamos ler primeiro o comando para ver se a gente tem que ler o texto inicial. O grupo funcional comum a esses fitoteráficos é o... Olha só, a pergunta ela é bem clara para quem estudou química orgânica. Ele está falando a respeito dos grupos funcionais que tem entre os dois fitoterápicos que tem na tela. Se você quiser ter uma certeza a mais, dá uma lidinha no texto para ver se ele está falando desses dois mesmos. Mas é muito provável que você já consiga fazer mesmo sem a leitura desse texto inicial. Analisando as duas estruturas, você encontra algumas funções químicas diferentes. Por exemplo, nesse canto esquerdo a gente tem o fenol. Nesta parte esquerda central, nós temos esse oxigênio entre carbonos pertencente à função éter. Aqui nós temos a função álcool e, finalmente, a função amina. N cercado aí com 3 carbonos, essa aqui é uma amina terciária. E na corneína, você pode ver apenas a função amina, nesse caso uma amina secundária, mas ele perguntou só a função que tem em comum, não especificou qual a classificação dela, portanto a função comum é amina. Essa é uma questão para você resolver bem rápido. Se você já tiver familiarizado com as questões do Enem e conhecer bem funções orgânicas, você vai bater o olho ali, ver que do lado direito só tem uma função, que é a amina, já procura do lado esquerdo, vê que não tem mais nada em comum, portanto, respostinha amina. É muito comum a ocorrência de exercícios de química orgânica, onde ele apresenta moléculas um pouco volumosas,
onde eu tenho princípios ativos de remédios, de plantas e de outros tipos de materiais aí do nosso dia a dia. E foi o que aconteceu aqui nessa questão. Ela é muito recorrente, portanto, quando você for estudar para a parte de funções orgânicas, preste muita atenção naquelas de moléculas de fármacos ou de alguns princípios ativos de substâncias do dia a dia. Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, politereftalato de etileno, gera o tereftalato de metila e o etanodiol conforme o esquema de reação, e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Daí aparece a figura para você analisar. O que é uma transesterificação? É uma reação orgânica que ela não é tão difícil, mas você tem que ter um cuidado muito grande para não confundir com outro tipo de reação. E é uma reação onde eu tenho um éster e um álcool formando outro éster e outro álcool. E ela vai aparecendo bastante nos últimos vestibulares e também nas provas do Enem. Vamos localizar aqui na estrutura quais os componentes que foram apresentados. Então, se você pegar aqui no início e olhar a primeira estrutura do PET, você vai ver que aqui nós temos um éster, C-O-O. Então, aqui está o éster, aqui tem um composto A. Formou desse lado um outro éster, só que aqui ele está com um formato diferente de apresentação, você tem que tomar um cuidado com isso. E aqui um outro álcool. Então, confirmando a informação, esse A é um tipo de álcool. Para ficar um pouco mais claro, vamos resolver o exercício nesse outro slide que ficou um pouquinho mais limpo. Como que eu começo? Eu vou dividir o éster neste ponto, entre o carbono da carbonila e o oxigênio da função éster, e vou comparar com o éster que eu tenho do outro lado. Então aqui, ó, vou fazer a mesma divisão e vou ver a diferença entre os dois. Você pode perceber que o que foi conectado aqui com a carbonila é um OCH3, ou seja, aqui eu vou, entre aspas, conectar um OCH3 para formar esse novo éster. E a parte restante, você tem o álcool do outro lado, ou seja, você precisa conectar um H. Então, o que tem aqui é um H com CH3 junto com O. E ele vem de onde? Vem desse álcool da estrutura A. Quem é o álcool da estrutura A? Vou juntar as duas partes, olha que facinho. CH3OH, o nosso conhecido metanol. Respostinha da letra B. Esse tipo de exercício tem aparecido bastante no Enem e em outros vestibulares, porque está relacionado tanto com química ambiental como processos industriais importantes. No caso, a transesterificação também é utilizada para obter o biodiesel, o famoso biodiesel, que é muito menos poluente do que o óleo diesel comum. Por isso, fique atento quando você encontrar reportagens a respeito de processos desse tipo. Vamos para o próximo exercício. Vamos agora resolver um exercício de isomeria. E, de novo, vamos iniciar pelo comando. Qual é o número de enantiômeros possível para esse antiviral? Como o texto está pequenininho, vale até a pena você ler para ver se tem algum tipo de instrução lá e você vai perceber que não seria necessário de novo. Mas vamos lá, que a gente tá com tempo aqui, vamos resolver. A figura representa a estrutura química do principal antiviral usado na pandemia de gripe H1N1, que se iniciou em 2009. E ele mostra de novo uma estrutura grande de um composto orgânico, ainda coloca algumas marcaçõezinhas para você. Nos carbonos, você precisa saber que são carbonos na estrutura, né? E ele faz a pergunta do número de enantiômeros. Enantiômeros são estereoisômeros e estão relacionados com a isomeria espacial. Qual dos tipos de isomeria espacial? A isomeria óptica.
Pois bem, inicialmente nós vamos ter que localizar átomos de carbono assimétrico, carbono quiral, carbono que tem 4 ligantes diferentes. E se você já fez alguns exercícios desse tipo, você já vai direto naqueles que têm maior probabilidade de apresentar essa propriedade. Por exemplo, depois de analisar a estrutura toda, você deve ter achado esse primeiro carbono como sendo um carbono assimétrico, porque ele está ligado a um átomo de oxigênio, a esse carbono com dupla, a esse carbono com N, com o resto da cadeia, e também não está marcado, mas existe aqui um hidrogênio. Então vou fazer uma bolinha vermelha. Essa bolinha vermelha está indicando que eu tenho ali já um carbono assimétrico. O próximo carbono assimétrico está logo abaixo, é esse aqui. Por quê? Ele está ligado a esse grupo, a todo esse grupo, a esse outro grupo e ainda tem aqui um hidrogênio. E os hidrogênios não estão sendo representados. Tomem cuidado, porque em algumas partes da estrutura eu tenho, mas nas outras não. E você tem que lembrar que nessas estruturas onde você tem esses traços, cada vértice é um carbono e seus respectivos átomos de hidrogênio, caso não tenha outros ligantes. Na sequência, eu vou encontrar mais um carbono assimétrico. Esse carbono está ligado a todo esse grupo, todo esse grupo, todo esse grupo e também temos um hidrogênio que não está sendo representado. Ou seja, eu tenho a presença de 3 carbonos assimétricos. Pois bem, se eu tenho 3 carbonos quirais, vamos anotar aqui. Eu vou calcular o número de estruturas possíveis de enantiômeros, enantiômeros ou antípodas ópticos, são os nomes que aparecem para os isômeros relacionados aí à isomeria óptica. Eu vou ter que colocar naquela fórmula conhecida 2 elevado a n, onde esse n é o número de átomos de carbonos diferentes, de carbonos assimétricos diferentes que eu tenho dentro da estrutura. Como nesse caso eu tenho 3, vai ficar 2 ao cubo. 2 ao cubo igual a 8. Portanto, eu tenho 8 possibilidades diferentes de enantiômeros para esse antiviral. Nos últimos anos, o conceito de isomeria tem aparecido em diferentes formatos, tanto isomeria plana ou constituinte, como também isomeria espacial, dividida em cis-trans ou óptica. A isomeria óptica apareceu com um destaque maior porque ela também pode ser utilizada em questões interdisciplinares envolvendo aí química e biologia. Você deve lembrar lá no estudo dos aminoácidos que vários deles apresentam carbono assimétrico. Ou também em outros tipos de exercício, onde eu tenho a presença de moléculas grandes relacionadas a processos envolvidos aí no nosso sistema fisiológico. Como você pode ver, é muito importante você estudar química orgânica para aumentar sua pontuação em química na prova do Enem. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, dê um like e se inscrevam no meu canal. Conto com você na próxima videoaula. Um grande abraço.